Bom, vamos lá, galera. Essa primeira questão aqui de cara, estamos aqui em mais uma aula que vai ser de revisão dos conteúdos que a gente mostrou, só que agora com uma visão diretamente ligada às PSEX para você ver que, na verdade, o que a gente vem dando, tá? De acordo com a prova, óbvio, e você vai ver como caiu em questão então. A primeira questão aqui de 2020 foi cruel, né? Foi meio, assim, traiçoeira em relação ao bizu que você vai ter que usar. Ele deu um trapézio ABCD, retângulo em A e D, que possui suas diagonais perpendiculares. Sublinhe isso aí, diagonais perpendiculares. Sabendo-se que os lados AB e CD medem, respectivamente, 2 centímetros e 18 centímetros, então a área em centímetros quadrados do trapézio mede. Depois eu vou demonstrar o que eu vou falar agora e depois eu vou fazer sem esse recurso para você comparar. Mas, amigo, olha só, toda vez que você tiver um trapézio retângulo com as diagonais perpendiculares, você sempre poderá falar que a altura é a média geométrica das bases. Você tem as diagonais perpendiculares entre si, você pode falar que a altura é a média geométrica das bases, ok? Então aqui, ó, vamos lá. Se eu tenho que as diagonais são perpendiculares entre si num trapézio, esse trapézio retângulo aqui, a gente pode dizer então isso? Pode. Porque se eu não uso isso, você vai perceber depois, ou já viu fazendo, que a questão vira um estrupo intelectual. Estrupo mesmo, com R no meio. Que vai ficar o quê? Ó, o H ao quadrado, você pode falar que é 2 vezes 18. Ele é, no caso, o Bzinho pelo Bzão. E aí a questão, se você soubesse isso, ficava tudo bem, né? Ficava tranquilo. Porque o problema é você achar a altura. Achar da altura, que no caso vai ser 6, no caso 6 centímetros, né? O que vai acontecer? A área, então, vai ser facilmente encontrada como sendo o quê? A base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. Agora, é claro, né, gente? Eu vou depois fazer o jeito normal, porque tem gente que às vezes fica achando, caramba, o cara encontrou a melhor solução do mundo. Só que eu não vou ficar também cantando vitória, como se eu fosse um mágico, porque a gente sabe que esse tipo de macetezinho, mudou uma vírgula na questão, já era você usar isso aqui. Então, às vezes, a pessoa fica iludida achando que tem-se aqui, o super macete, mas, claro, se a prova da SpaceX todo ano cobra trapézio com diagonais perpendiculares, aí eu mordo a minha língua. Pô, vai decorar e usar isso aqui. Agora, eu acho que não tem sido cobrado isso toda hora, todo momento. Então você concorda que é bom saber isso, mas é bom depois também a gente voltar e fazer pelo jeito normal, tá? Então você vai ter o quê? A base maior é 18, a base menor é 2, a altura é igual a 6, tudo isso sobre 2. Então eu terei 20 vezes 6 sobre 2, beleza. Você vai ter então que a sua área vai ser de 60, no caso, centímetros quadrados. Beleza, galera? Então, tá aqui o que ele queria, tá bem? É a área que vai ser aí a letra, anotem, a letra B de bola. A letra B de nádegas, tá bom? Então, essa primeira questão aqui, uma outra que você vai perceber na sequência qual é, que eram as mais chatas realmente. O restante, pessoal, não é não. Se você tá vendo a gente em aula aberta, não esquece aí, pessoal, plano SpaceX do Fábrica D. Ele tem versões de 1 ano de acesso ou 2 anos de acesso. 2 anos para o cara que ainda tá pegando a base, fez colégio fraco, tá no 2º ano do ensino médio ainda, que por vários motivos precisa de um apoio maior e estudar com um tempo mais largo de preparação. Por isso existe também o plano de 2 anos. Então vai lá no nosso site, que é o www.fabricad.online. Cupons de desconto estão passando aí pela tela durante toda a aula de hoje. E você acessando lá, você terá, dentre vários outros planos, né,
para Enem, para IMITA e etc., vai ter também para SpaceX, que no caso deve ser o seu objetivo, imagino eu. Tá bom? Então, fica aí com a gente se você está acompanhando todo esse ao vivo de hoje e depois estará na plataforma também disponível para você. Então, beleza, galera? Um forte beijo e vamos agora para a próxima questão. Vamos lá, então. Vamos lá, galera. Vamos continuar aqui pela questão 2. SpaceX 2019. Considere uma circunferência de centro O e raio 1 cm tangente a uma reta R no ponto Q. A medida do ângulo MOQ é 30 graus, onde M é um ponto da circunferência, sendo P o ponto da reta R tal que PM é paralelo ao OQ, a área em centímetros quadrados do trapézio OMPQ é. Então, sei que o raio é 1, sei que o ângulo é 30, então vamos lá, né? Então tá aqui o centro, o M é um ponto qualquer aqui da circunferência, de tal maneira que o ponto de tangência aqui, né? Sempre bom lembrar, não vinha desenho na questão. E a partir daqui, galera, eu tenho que traçar uma paralela ao OQ. Então vai ser a reta MT. E o raio também aqui vale 1. Bem como o ângulo aqui no meio é de 30 graus. Repara que eu marquei 1 aqui e ali, né? Que tudo é raio. Então esse aqui é 1, aqui também inclinadinho é igual a 1. Tá bem? E aí o que acontece? Ele só quer saber é meio pejorativo, né? Ele quer saber a área do trapézio OQTM. Então esse trapézio é o que, galera? Isso aqui é um trapézio retângulo que está deitado, se você reparar bem. E aí, como todo bom trapézio, a área dele é o que, galera? Vai ser a base menor, que é isso daqui, mais a base maior, que é igual a 1, vezes a altura. E se ele está deitado, né, na verdade a altura é a distância entre as bases, né? Esse negócio assim. Então é base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Então, obviamente que aqui o maior problema da questão é você encontrar a base menor e a altura, porque a base maior a questão já te deu praticamente no enunciado. Então vamos lá. Bom, galera, o que acontece aqui? Todo o segredo da questão reside aqui, ó, no ângulo de 30 graus. Você tem que fazer uso do ângulo de 30 para chegar a algum lugar. E eu vou fazer aqui. O que você vai ter, ó? Repara que ali na figura, se eu transportar esse ângulo de 30 para cá, você vai ter o quê? Aqui é aqui é um Bzinho, e esse ângulo aqui em cima é um ângulo de 30 graus. Então, ó, repara aqui, se eu chamar isso aqui de H, aqui em cima também é H, porque a figura não afina, então é exatamente a mesma medida. E aqui, se eu chamasse lá de um X, como tudo é igual a 1, ó, o que vai acontecer? Esse pedaço que sobra é a base menor. Então, achar a base menor é fazer 1 menos esse pedaço, e achar a altura é achar esse outro cara aqui. Então, na verdade, se você reparar bem, tudo que a questão precisa é que eu ache os catetos do triângulo retângulo que eu tenho aqui, porque a hipotenusa é igual a 1. E aí, cada cateto vai ser encontrado agora por seno e por cosseno, né, galera? Se eu tenho hipotenusa e estou lidando com um cateto oposto e adjacente, o que é necessário você usar aqui? O seno e o cosseno, tá legal? Então, você vai ter no caso aqui o seguinte. Fica aqui o seno de 30, ele vai ser o cateto oposto pela hipotenusa. Só que seno de 30 dá meio. Então, o H vai ser igual a meio, tá bem? E também você tem o que? O cosseno de 30 ele é o cateto adjacente, que é x, pela hipotenusa, que é 1. E cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Então, você vai ter que aquele xzinho ali, ó, ele vai ser igual a raiz de 3 sobre 2, galera. Que dividir por 1 é a mesma coisa que pegar o próprio cara direto, né? X sobre 1 dá x.
Então, estou dizendo que o x é igual a raiz de 3 sobre 2. Mas o x não é a base menor. A base menor é pegar 1 e tirar esse x, que o que sobra é a base menor. Então, você vai pegar e fazer o que aqui? Fala que a base menor é 1 menos x. Fala que a base menor é 1 menos raiz de 3 sobre 2. Agora sim, meu irmão. Agora você tem como achar a área aqui da figura, que vai ser dada pelo quê, ó? Você vai agora terminar de armar a conta, e cuidado que as opções também vão tentar te derrubar na conta que você tem que fazer. Então, área do trapézio é a base maior, no caso, que é 1, mais a base menor, que é 1 menos raiz de 3 sobre 2, vezes a altura, que é meio. Tudo isso dividido por 2, tá? Aqui dentro vai dar 2, né? Então, você vai ter o quê, ó? 2 menos raiz de 3 sobre 2, vezes o meio, dividido por 2. Bom, galera, olha só. 2 vezes o meio vai dar o quê? Já vai dar 1, né? Raiz de 3 sobre 2 vezes o meio vai dar raiz de 3 sobre 4. Se eu vou dividir por 2 novamente aqui, você vai ter 1 meio menos a raiz de 3 sobre 8, tá bom? Então, só cuidado com essas contas aqui, para você não dar um mole e perder a questão justamente nesse finalzinho. Então, tá aqui, vai ficar menos a raiz de 3 sobre 8, e aí isso vai ser, no caso, a letra A, galera. Então, dá uma olhadinha aí, se tá tudo bem. Vou marcar aqui a letra, para você ficar com um print mais bonitinho. Printa aí, gente. Printa aí e vê se está tudo bem. Então, questão simples no caso aqui. Uma questão bem tranquila de você fazer, mas não é para desprezar a questão bem comum de cair na prova da SpaceX. Prova da SpaceX é assim mesmo. Siga a receita de bolo que a gente vai te dar aqui, que você vai pegar e você vai perceber que tudo que a gente falou na aula teórica está sendo aplicado agora. Não tem nada demais aqui, é apenas ver agora como a prova cobra esses assuntos. Beleza, gente? Bom, galera, vamos lá. É a questão número 3 da SpaceX 2018. 6 círculos de raio 1 são inseridos no paralelogramo MNPq de área x centímetros quadrados, de acordo com a figura abaixo. Sabendo-se que os 6 círculos são tangentes entre si e com os lados do paralelogramo, a área x em centímetros quadrados é igual a quanto? Questão para você, mais uma vez, lembrar aquela máxima que eu sempre falo em questões como essa, galera. Pegou uma questão como essa, imediatamente ligar os centros e ligar dos centros aos pontos de tangência. Sempre pegue e faça isso, galera. Liga os centros, então vou ligar aqui. E liga dos centros aos pontos de tangência. E aí, o que vai acontecer aqui? Pega. E aí, ó, você vai ter o seguinte. Você pode reparar que aqui, como esses raios são iguais a 1, que aqui embaixo, então, isso, de ponto de tangência a ponto de tangência, vai ser igual a 4. Enquanto aqui, você vai ter que isso vai ser igual a 2, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Você, no caso aqui, ó, vai ter o seguinte. Se eu ligar também aqui essa ponta da figura até esse centro que está aqui, e também fizer isso aqui em cima, eu consigo uma ajudinha para achar esses dois pedacinhos que faltam, para achar uma das bases que eu vou ter do paralelogramo. Porque assim, gente, ninguém está falando que esse pedaço x é igual a y ou não, hein? Se você achou que é impressão sua, não
posso chegar aqui e falar na maior, sem mais nem menos, que eles são iguais sem dados suficientes para isso. Então, sai dessa. Agora, o que eu posso fazer? Repara que aqui no meio, ó, se você também ligar os centros aqui, você vai perceber que você vai ter um triângulo equilátero de lado igual a 2. Raio 1 mais 1, 2. Raio 1 mais 1, né? Deve estar um pouco mais juntinho aqui. 2. Raio 1 mais 1, 2. E por que isso é importante? Porque cada ângulo que eu vou ter aqui vai ser de 60 graus. Inclusive esse no cantinho. Aquele pedacinho de desenho, galera, vale a pena até a gente pegar ali e desenhar de novo para você perceber o que é aqui no rascunho, ó. O que vai estar acontecendo ali? Deixa eu ver se eu faço. Você vai ter o seguinte. Você vai ter que aqui é 90 graus. Aqui também é, tá? Porque no final eu formei aqui no meio um retângulo. 90, 90 e 90. Idem aqui. E aí, ó, eu já tenho 90 com 60. Esse pedacinho aqui todo que falta para completar 360. Vou chamar ele de alfa. Então, aquele ângulo ali em cima, galera, é de 60 graus. Tá legal? E aí, se eu descobrir o alfa, repara que essa medida que está aqui, ó, ela é uma bissetriz. Por que eu sei que é uma bissetriz? Porque lá na primeira aula de embasamento, você viu que quando eu tenho que a distância de um ponto de uma linha aqui, ó, pego uma linha traçando aqui dentro da região desse ângulo. E a qualquer momento um ponto dela equidistante dos lados, que isso caracterizava justamente a bissetriz de um ângulo. Até porque esse triângulo aqui embaixo, ele vai ser, ó, congruente ao que está aí em cima. Só que ele está virado de cabeça para baixo. Então, se aqui, sei lá, for 40, aqui vai ser 40 também. Não vai ser 40, foi só um exemplo. Mas se aqui tinha uma medida, aqui vai ter a mesma medida. E qual que vai ser essa tal medida? Primeiro eu vou achar o ângulo lá em cima, né? Que como a soma tem que dar da volta inteira 360, você vai ter então o que, ó? Você vai ter 60 com 180, 240. E aí, se alfa ali em cima vai ser de 120 graus. Se esse alfa vale 120 graus, você vai ter que aqui são 60 graus e aqui também. Cada um desses ângulos vai ser igual a 60. Lembrando que esse raio é 1, hein? E aí, ó, você pode pegar e fazer o seguinte, amigo. Aqui é 1. Aqui é a hipotenusa. Aí depois vem o ângulo de 60 graus. E aqui embaixo, você tem que isso é igual a x, tá? Então, a tangente de 60 graus vai ser igual a x sobre 1. E tangente de 60 vale raiz de 3. Então, x vai ser igual a raiz de 3. Beleza? Da mesma maneira, você vai ter o quê, galera? Você vai ter ali o seguinte, ó. Nesse cantinho é a mesma história do outro. Você vai ter só que aqui dois ângulos de 60 graus. Também você pode ver até o contrário, né? De repente estou até aloprando. Você pode também perceber o seguinte. Aqui vai ser 30, que é o que falta para fechar 180, e aqui também. Como esse cantinho todo tem 60 graus, e no paralelogramo a soma desse ângulo com esse tem que ser, no caso, 180, lembra? Ângulos que são, no caso aqui, adjacentes, somam 180, tudo isso aqui vai ser igual a 120. Porque já tem 60, faltam 120 para 180. Aí, quando eu fizer uma ligação parecida, que eu fiz ali de laranja, só que nesse canto, como todo ali é 120, vai 60 graus para cada lado. Para o total dá 120. E aí dá para achar o y, porque tu vai ter o quê? Tu vai ter um triângulo onde, de novo, esse cateto é igual a 1. Só que a diferença é que esse ângulo aqui é 60 graus.
Só que aí a tangente não vai dar taranã sobre 1, vai dar 1 sobre y. Ou poderia olhar também e falar que aqui em cima é 30, né? E usar a tangente de 30, tanto faz, tá? Então você vai ter o quê? Que a tangente ali do y... Gente, eu vou apagar aqui só para ajudar a gente, tá? Que a tangente, então, ali do y, que a tangente do 60, ela, então, será igual a 1 sobre y. Então, raiz de 3 é igual a 1 sobre y. Que passando para cá, fica raiz de 3 vezes y é igual a 1. Ou você vai ter que o y vai dar 1 sobre raiz de 3. Ou multiplicando pela raiz embaixo, vai dar raiz de 3 sobre 3. Que aí eu tendo esses dois pedacinhos, meio que acabou, gente. Porque o que você vai ter agora? Repara, você vai ter aqui o seguinte. Chega comigo. Você vai ter que esse lado vai ser x mais 4 mais y. E esse outro lado, se aqui é x também. Teorema da tangente. De um ponto externo, eu estou tirando duas tangentes da circunferência. Olha só isso aparecendo, tá? Esse tamanho tem que ser igual a esse. Daqui até a tangente é igual a dali até o ponto de contato. Nem esperava ver isso, hein? Lembra, ó? Tem um círculo aqui. Se de um ponto externo eu puxo uma tangente, esses dois pedaços têm que ter a mesma medida. Então, se aqui é x, aqui vai ser x também, ok? E aí, lá em cima eu posso usar o mesmo fato. Se eu tenho aqui, ó, que assim, esse pedaço do desenho, ele é o mesmo que eu tenho lá em cima, né? Que essa bica aqui, esse vértice aqui em cima, é equivalente a esse aqui de baixo, e a situação nesse daqui é equivalente ao lá de cima. Então, se esse pedacinho ali vale y, aqui vale y também. Assim como valeria esse, né? Mas me interessa mais, porque eu só preciso de um lado e do outro, que lá em cima, e esse outro da direita é igual ao que está lá à esquerda, tá? E aí, outra coisa boa de você lembrar é o seguinte. Uma das maneiras que existem de você achar a área de um paralelogramo, galera, é você fazer o quê? É você fazer lado vezes lado pelo seno do ângulo entre eles. Então ali, ó, você pode escolher até o ângulo de 60 ou de 120. E falar que a área do paralelogramo é isso. L1 vezes L2 vezes seno de 60. Ou poderia olhar para o 120 também, né? Por que dá no mesmo? Porque o seno de 120 e do 60, eles são iguais, já que eles são de ângulos que são suplementares. Dá o mesmo valor sem nem mudar o sinal, dá igualzinho mesmo. E isso aqui, caso você não saiba, existe porque todo paralelogramo é o dobro de um triângulo. Então, no triângulo tem lado vezes lado seno sobre 2. Se eu multiplico por 2, aquele sobre 2 some. E fica só aqui o lado vezes lado seno. No paralelogramo eu posso sempre usar isso? Pode. Reparar que o retângulo é um caso particular desse. No retângulo esse ângulo é 90 e o seno de 90 dá 1. Ficando somente um lado vezes o outro, onde um lado é a base e o outro é a altura. Então, na verdade, isso aqui é o caso geral. E o do retângulo, galera, é que é o caso particular, tá bom? Então, vamos achar esses dois lados? Ó, o lado ali, L1, vai ser o quê, amigo? Ele vai ser, no caso, está embaixo, né? X mais 4 mais Y. E o lado L2, ele vai ser o que ali na lateral? X mais 2 mais Y. Agora, vamos arrumar isso aqui. O X deu raiz de 3 e o Y deu raiz de 3 sobre 3. Galera, raiz de 3 com raiz de 3 sobre 3, se eu tirar o MMC, vai dar 4 raiz de 3 sobre 3. Então, aqui embaixo a conta acaba sendo a mesma, né? Que tem x mais y de novo, mas aí em vez de ser um 4, é um 2 acompanhando isso, tá? Então, você vai ter 4 raiz de 3 sobre 3 mais 2. Aí pronto, a área que ele quer é multiplicar um pelo outro pelo seno de 60. A área vai ficar, então, no final. L1, que é 4 raiz de 3 sobre 3, mais 4. O L2, que é 4 raiz de 3 sobre 3, mais 2, vezes o seno de 60, lembrando que poderia ser o de 120, tá? Que é a raiz de 3 sobre 2. No final, você vai ter, então, o quê, né? Faz a distributiva, fica isso vezes isso,
é praticamente ele ao quadrado, fica 16 vezes 3 sobre 9. Isso com 2 dá 8 raiz de 3 sobre 3. Isso vezes 4 dá 16 raiz de 3 sobre 3. E aqui você vai ter 4 com 2, vai dar 8. Beleza. Não esqueça da raiz de 3 sobre 2 do lado de fora. Aí, galera, vamos lá. 16 com 8 é 24, né? Vamos juntar logo a galera que tem raiz. 24 raiz de 3 sobre 3 vai dar 8 raiz de 3. Aqui você pode cortar o 16, o 3, perdão, com 9 dando 3 embaixo. Então você vai ter lá dentro 16 terços mais 8 do final, mais 8 raiz de 3 ali do meio, vezes raiz de 3 sobre 2. Meu amigo, vamos lá. Isso vezes isso vai ficar 16 raiz de 3 sobre 6, que depois eu vou simplificar. Isso com isso, 8 raiz de 3 sobre 2. E esse com esse, raiz com raiz dá 3, vezes 8, 24, por 2, 12. Só por aí, se você tiver uma curiosidade e olhar as opções, na letra E tem um 36 por 3, dando 12, né? É o único aqui onde a parte que não tem a parte irracional, onde a parte da resposta que tem um número apenas sozinho, sem o raiz de 3, vai dar 12. Nos outros é 11, ou na B é 30 por 3, que é 10. Então acaba que por aí o cara já tem a certeza que ele está fazendo algo minimamente correto, né? Não vou dizer certo que ele pode ter errado feio, mas minimamente correto. Se eu tirar aqui o denominador comum entre eles, de repente, entre esses dois aqui apenas, deixa o 12 de fora, vai ficar 24 com 16, 40. 40 raiz de 3 sobre 6 mais 12. Só que se eu simplifico isso, fica, no caso, 3 embaixo e 20 em cima. E aí o que a letra, no caso E, fez foi apenas jogar esse 3 do denominador junto ao 12 para escrever a resposta de uma maneira diferente, que fica 20 raiz de 3 sobre 3 mais 12. Se eu tirar, então, o denominador comum entre eles, você vai ter o 3 subindo, que aí fica 36 com 20 raiz de 3, que é o que a gente estava querendo. O que vai dar, então, a letra E, tá? Tranquilo, gente? Beleza? Ok? Então, dá uma olhadinha aí, vê se está tudo bem. Se tiver, vamos continuar. Printa a tela, vê se é tudo beleza. Então, valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Bom, meu querido, questão número 4, SpaceX 2014. As regras que normatizam as construções de um condomínio definem que a área construída não deve ser inferior a 40% da área do lote e nem superior a 60% desta. O proprietário de um lote retangular pretende construir um imóvel de formato trapezoidal, conforme indicado na figura. Para respeitar as normas acima definidas, assinar o intervalo que contém todos os possíveis valores de x. Então, o que acontece aqui? Primeiro, falou em trapézio novamente, você tem que lembrar da área do trapézio, que você está vendo que na SpaceX é recorrente. Segunda coisa, essa área construída, em relação à área total, que é do retângulo todo, então, tem que variar de 40% a, no caso, 60% dela. Então, existe um intervalo aqui que essa área pode ter em relação ao todo. Isso eu não vou ficar analisando, olhando para a figura, gente. Isso eu vou pegar aqui e vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou jogar numa continha que, a partir disso, da relação entre as áreas, vai me dar a relação do x em relação a saber o mínimo e o máximo que ele pode ter, tá bom? Então, printa aí, enquanto eu pego uma água, beleza? Printou, voltei, tá? Eu sugeriria que você printasse antes e depois da questão ter terminado, para você poder comparar até mesmo o que foi feito. Então, assim, gente, a questão também não é nada demais. É só observar que a área total vai ser de um retângulo
de 30 por 20, né? Que eu vou somar esses dois aqui para ter o lado inteiro do retângulo. E aí o que vai acontecer? A área construída que você tem vai ser de tal maneira que você tenha o quê? Pega aqui e aí fica base, no caso, maior, que é x, mais base menor, que é 12, vezes a altura, que é 20, tudo isso sobre 2, ok? Base maior, base menor, que é 12, pela altura sobre 2. O 20 por 2 você pode cortar, vai dar 10. E aí você vai ter que essa área construída, vou chamar de AC, vai ser 10 que multiplica x mais 12. Só que, galera, o que acontece aqui? Essa área tem que estar entre 40% e 60% da área total. Ou seja, a área total é 30 por 20, né? Então, essa área AC aqui, ó, tem que variar entre 40% da área total. Não lembro se era maior ou igual a só, no caso aqui é. Não deve ser inferior a 40, pode chegar a ser igual a 40, né? Só não pode ser 39%, 40 ainda serve. E não pode ser também superior a 60, ou seja, até 60% da área total também ainda serve. Não serve 61. Beleza, então isso daqui vai ser substituído por essa expressão aqui de cima. Você vai colocar isso aqui embaixo. Então, no final, quando você fizer essa substituição, você vai ter ali, galera, 40% é 40 sobre 100. É a mesma coisa que 0,4. E 60% é 60 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,6. Então, eu tenho 0,4 vezes a área total. 40% de alguém é aquele percentual vezes aquele alguém. Então, tem um 0,4 vezes aquela área total e, no outro lado, 0,6 vezes aquela área total. E essa expressão, então, aqui no meio vai ficar o quê? Entre 0,4 de um valor que é 20 vezes 30, que é 600, né? E também 0,6 de um valor que é 20 vezes 30. Dá para rolar uns cortes aqui. E aí, o que você vai ter nesse momento? Você vai ter, no caso aqui, o seguinte, ó. Fica 600 vezes 0,4, 240. E do outro lado, você vai ter o quê? 600 vezes 0,6, 360. E aí, o zero você corta, fica 24, menor ou igual que x mais 12, que é menor ou igual do que 36. Aí, ótimo. Você vai jogar o 12 para o outro lado, vai ficar 12 aqui, menor ou igual do que x, que é menor ou igual do que 24. Então, esse é o intervalo de existência daquele lado, para que tudo que ele falou esteja se cumprindo, o que vai te dar o intervalo de 12 a 24, galera. Letra E, então, aí. Intervalo fechado, você pode representar desse jeito aqui, né? Como um colchetes voltado para dentro. Se for intervalo aberto, é colchete voltado para fora. Se for intervalo fechado, é colchete voltado para dentro. Printa e vamos partir para a próxima questão. Valeu! Bom, galera, questão número 5, SpaceX 2014 também. Em um certo treinamento da arma da artilharia, existem 3 canhões A, B e C. Cada canhão, de acordo com o seu modelo, tem um raio de alcance diferente e os 3 têm capacidade de giro horizontal de 360 graus no caso. Sabendo que as distâncias entre A e B é de 9 km, entre B e C de 8 e entre A e C de 6 km, eu quero saber em quilômetros quadrados a área total que está protegida por esses 3 canhões, admitindo que os círculos são tangentes entre si. Então, olha só, minha gente, você vai ter, então, o que aqui? Entre A e B, eu tenho que é de 9 km. Agora, por que o desenho também está assim, né? Que não vou desenhar na questão. Você tem que os canhões, ele é como se tivesse um canhão aqui, o centro dele, de giro dele tivesse aqui, ele fosse capaz de girar de lá para cá em até 360 graus. O canhão pode ficar mudando a direção da mira dele
e aí ele pode girar um círculo inteiro. Então é claro que quando ele fala de ponto A, B e C, ele está se referindo ao ponto central de cada canhão. E a distância entre A e B, A e C e B e C, acaba se tornando a distância entre centros de 3 círculos. Porque a zona aqui de giro de cada um deles vai formar uma circunferência. Tem uma bolinha aqui, tem outra bolinha ali, tem outra bolinha aqui, né? O canhão pode ficar o tempo todo alterando a direção para a qual ele está apontando, girando em torno de um centro. Isso acontece para os 3 canhões, ok? Repara que ele fala que os círculos que eles formam com essas direções de giro são tangentes entre si. A questão fala isso, senão ia ficar meio mal explicado se não tivesse isso. E aí é só você perceber o seguinte: se a distância entre A e B, galera, é igual a 9, ó, vamos chamar o raio de A de x e de B de y. Repara que a distância entre A e B é você somar o raio de A com o raio de B. Então, o x mais y, ele vale 9. Você pegar aqui, ó, e somar a distância de B até C, que é 8, é somar o raio dessa ali em cima com essa aqui embaixo, ficando y mais e, que vai dar 8. E, finalmente, somar aqui a distância de A para C é somar um x com o z. E aí, essa continha vai ser igual a 6. Porque o que acontece então, galera? Você vai ter então o seguinte, ó, ele quer área total protegida pelos 3 canhões, ou seja, ele quer saber a soma das áreas dos 3 círculos, né? Que circunferência é a sua parte de fora. Ele quer saber a soma das áreas dos 3 círculos aqui. Galera, como é que eu vou achar isso aqui? Se eu tiver os raios, você sabe que a área de círculo é o quê? Fala pra mim aí. PR2, não é? Fala de novo. PR ao quadrado. Não confunde com 2πr, que é o comprimento da circunferência. São coisas diferentes, tá bom? Então aqui o que você vai ter? Se eu achar aqui cada um dos raios, acabou a questão. É resolver esse sistema. Cara, a melhor maneira de você resolver isso aqui, um sistema que tem 3 equações, cada uma com os pares das variáveis se alternando, é você fazer o seguinte, ó, gente. Soma as 3 equações. Se eu somar as 3 equações de uma vez, você vai ter o x aparecendo 2 vezes, você vai ter o y aparecendo 2 vezes, e você vai ter o z aparecendo 2 vezes, beleza? Para que isso? Do outro lado vai dar o quê? Vai ficar então aqui 14 com 9, que vai dar 23. Então, esse 2 que está aqui, 2x é a mesma coisa que 2 vezes x. E aí eu tenho 2 multiplicando o x, o y e o z. Ele pode ser colocado em evidência. Se ele pode ser colocado em evidência, você vai ter o que então? Que o x mais y mais z, ele vai dar igual a 23 meios, que esse 2 vem para o outro lado, se ele está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. E aí ele saindo igual a 23 sobre 2... é só você pegar uma das equações que eu tenho aqui aos pares, me dando a soma de 2 variáveis, que se eu, por exemplo, ó, se eu falo que o x mais y é igual a 9, vai sobrar só o z para você encontrar. E aí você encontra o z. E aí com o z, se eu jogar, por exemplo, aqui, eu encontro o y. Se eu jogar, por exemplo, aqui, eu encontro o x. Eu encontrei todo mundo. Percebeu como é mais rápido e menos no caso, dolor, né? Menos dolorido, mais indolor, no caso? O que você vai ter aqui? Agora eu me atrapalhei, né? O x mais y aqui, ó, vai ser o quê? Ele é igual a 9. Tanto faz botar y mais z, botar x mais z. Eu escolhi, de bobeira, botar o 9 aqui, que como ele está somando, ó, ele já vem para o outro lado, subtraindo. Então, você vai ter que o z vai dar 23 meios menos 9. E quanto é que é 23 meios menos 9? Você está tirando aqui o denominador comum. Entre eles, fica 23 menos 18. Isso vai dar 5 meios. E aí fica o que aqui? Depois pega ali o y mais o z, tá? Que dá 8. Então, fica o que aqui, ó? Y mais 5 meios
igual a 8. E aí você vai pegar, joga os 5 meios para o outro lado. (16 menos 5, 11 meios). Tá? E aí é só você pegar e voltar e substituir o Z ou Y para achar o X, tanto faz. Whatever, tá? Então, se eu botar na terceira equação, que tem que o X mais Z vale 6, o que você vai ter aqui, galera? Z eu achei 5 meios, então tá tudo resolvido, tá bom? Então, ó, você bota os 5 meios aqui dentro. Nossa, ele fez mágica, rapidinho saiu. 6 menos 5 meios, eu vou passar para o outro lado. Quanto é que é 6 menos 5 meios, né? Fica 12 menos 5, 7 sobre 2. Prontinho, os 3 raios foram descobertos. Então, cada área aqui vai ser πx ao quadrado, πy ao quadrado, que é o raio desse outro, e π vezes z ao quadrado, que é o raio do terceiro. Só agora fazer essa conta, que não vai ser tão agradável, mas vamos lá. A área total é o quê? πx ao quadrado, mais π vezes y ao quadrado, mais π vezes z ao quadrado. Eu vou botar ali, tá, gente? Então, o que você vai ter ali, ó? Fica, então, que você já entendeu o desenho, não precisa mais dele. E aí você vai ter o quê? Vai ficar aqui a área total igual a π que multiplica o x, né? Que é 7 meios ao quadrado, 49 quartos. π vezes y ao quadrado. O y deu cadê? Deu 11 meios ao quadrado. 121 sobre 4. E o z deu o quê? Deu, no caso aqui, ó, 5 meios, que ao quadrado vai ser o quê? 25 quartos. E aí no final vai ficar o quê aqui, ó? 49 com 121 vai dar 170, com 25, 195. π sobre 4, tá? E aí, isso vai dar, no caso, a letra D, tá bem? Bom, essa aqui é a última questão da nossa sequência de hoje. Espero que você tenha gostado. Fica aqui o espaço para você printar e também para você acessar e tirar dúvidas disso. Lembra que na lista que está sendo fornecida, as questões já estão resolvidas além do que foi feito em sala, mas é claro que a gente queria que você visse como as questões são feitas passo a passo, tá bom, gente? Aqui não tem muito segredo. Reparar que no plano de SpaceX a gente não fica inventando tanta coisa, porque as questões realmente são o que está aqui. Ele não fica inventando coisa como na AFEFOM ou no IMITA, gente. Entenda isso primeiro, beleza? Então, forte beijo, uma boa tarde, boa manhã, boa noite de estudos e valeu! Quem quer aprender, vem pro Fábrica D. Tchau, tchau, galera. Fui!